O livro de Mateus, no capítulo 24, verso 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E o verso 14, será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Era o século 17. Milhares de pastores, eles foram destituídos do seu cargo, e o povo foi proibido de assistir qualquer reunião religiosa, exceto aquelas que eram sancionadas pela igreja dominante da época. Mas os fiéis filhos de Deus, eles buscaram agasalhos nas florestas, fugiram para as florestas. Eles perseguidos, filhos do Senhor, congregavam nas montanhas, nos penhascos, longe dos lugares onde a perseguição era muito acirrada. E ali, aqueles filhos do Senhor congregavam e ali apresentavam suas orações, apresentavam seus cânticos, seus louvores a Deus, porque não podiam fazer abertamente em lugares aonde, nas cidades, vamos assim dizer, nos lugares que havia povoados. Muitos sofreram pela sua fé. E como sofreram, já venho mostrando isso há vários dias aqui, como sofreram aqueles fiéis cristãos. Em muitos lugares as cadeias ficavam repletas de cristãos. É verdade, repletos de cristãos. Muitas famílias cristãs foram divididas, pais para um lado, mães para outro, filhos para outro, e essa perseguição não conseguia silenciar o testemunho daqueles fiéis filhos de Deus do século 17. Exatamente, muitos partiram, os que podiam fugiam, uns partiram para a América através do oceano, e ali eles lançaram as bases de sua fé, as bases de um novo mundo, vamos assim dizer, liberdade civil e religiosa, que é uma das bases da democracia americana até nos dias de hoje. Liberdade civil e religiosa. Ali nos calabouços estavam os cristãos. Tinha, por exemplo, John Bunyan. Ele ali escreveu, lá no calabouço, ele escreveu uma de suas obras chamada O Peregrino. Você já conhece, já ouviu falar? O Peregrino. E ele escreveu também Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. E a obra desse John Bunyan, ela tem levado muitas pessoas a conhecimento, a salvação. É uma obra que traz assim uma inspiração muito interessante. Portanto, mesmo preso, os cristãos da época, eles testemunhavam de uma forma ou de outra. Eram tempos assim de grandes trevas espirituais, muitas trevas. E se levantam naquele tempo Whitefield e os irmãos Wesley, John Wesley, Carlos Wesley. E eles apareceram como portadores de luz, e sob o domínio da igreja estabelecida, o povo havia caído num estado que dificilmente se distinguia do paganismo, um estado espiritual. O que é espiritual, o que é paganismo? Era difícil de se distinguir. As classes mais elevadas, elas zombavam da piedade dos cristãos. As classes mais baixas eram abandonadas aos vícios. A igreja, na época, não tinha condição, não tinha coragem ou fé para apoiar a esmorecida causa da verdade. Era triste, escuridão terrível, trevas terríveis espiritual. Mas a doutrina da justificação pela fé, ela foi ensinada muito fortemente por Lutero. Só que nesse período, século XVII, ela já estava quase perdida.
Lutero foi um pouco antes, aí, no século XV, por volta do século XIV, XV, né? Lutero. Agora, o século XVII, a obra dele, em muitos lugares, estava quase esquecida. A princípio, o princípio romanista era de confiança nas boas obras para salvação. E essa doutrina da confiança nas obras para salvação tomou lugar. Lutero lutou bravamente contra essa doutrina. Ele estabelece, ele orienta, ele cria, ele abre pela Bíblia a doutrina da justificação pela fé. Ele dá grande ênfase à doutrina da justificação pela fé. Mas a doutrina da salvação pelas obras era muito forte, era muito arraigada, porque a igreja ensinou isso. Eles deveriam viver assim. Como falando de Whitefield e Wesley, eles, no seu começo da sua espiritualidade, eles criam assim também. Certa vez, Carlos Wesley, ele caiu enfermo e até previu a aproximação da morte. E ele foi interrogado sobre aquilo em que depositava a esperança de vida eterna. E a resposta de Carlos Wesley foi: tenho empregado meus melhores esforços para servir a Deus. Olha, o esforço humano é que daria ênfase à justificação ou à salvação dele. E o amigo dele pareceu não ficar completamente satisfeito com a resposta, o Wesley percebeu, e ele disse mais: despojar-me-ia ele de meus esforços, nada tenho em que confiar. Tais eram as densas trevas, meus queridos, que haviam baixado sobre a igreja, deixando os homens, mulheres, mesmo os que tinham vontade de ser cristãos sinceros, eles se apegavam a isso. Pois que despojar-me-ia dos meus esforços, nada tenho mais em que confiar a não ser nos meus esforços. Isso o próprio Carlos Wesley. Essas densas trevas tinham sido perpetuadas há séculos. Você é salvo pela fé. Salvo pelas obras. Faça a obra. Faça penitência. Faça isso, faça aquilo. A salvação pelas obras foi uma doutrina duramente imposta pela igreja dominante da época. E agora, mesmo estes homens tentando buscar um conhecimento maior, ainda eles eram apegados na salvação pelas obras. Mas Wesley e os seus companheiros, eles foram estudando a Bíblia e foram levados a ver que a lei de Deus se estende tanto aos pensamentos quanto às palavras e ações. Com oração diligente, com esforços, eles aplicavam-se a subjugar os males do coração natural. Eles viviam uma vida de renúncia, de humilhação. Eles observavam com exatidão todas as medidas que julgavam ser necessárias para ter o auxílio, para obter aquela santidade que lhe asseguraria o favor divino, justificação pelas obras. Mas foram vãos os esforços deles em libertar-se a si mesmo da condenação do pecado e quebrar o poder do pecado em suas vidas, porque tentavam, esforçavam, lutavam, humilhavam-se, mas de forma a buscar a salvação pelas obras. Mas o fogo da verdade divina, que estava quase extinto dos altares protestantes daqueles dias, deveriam se reacender. Deveria se reacender. O facho legado pelos cristãos boêmios trouxe novamente luz a esse respeito a Carlos Wesley, John Wesley, Whitefield. Alguns dos boêmios encontraram refúgios lá na Saxônia e eles mantiveram a antiga fé da justificação
pela fé, pregado por Martim Lutero e pela Bíblia, principalmente pelo apóstolo Paulo. E desses cristãos boêmios, chegou a Wesley a nova luz, um facho de luz. João e Carlos, eles foram enviados à missão para a América. A bordo de um navio, havia um grupo de morávios cristãos. E naquela viagem, eles estavam vindo para a América com o missionário, os irmãos Wesley, né? John Wesley, Carlos Wesley, e eles enfrentaram tempestades avassaladoras naquela jornada, naquele momento de travessia do Oceano Atlântico para chegar nas Américas. Violenta tempestade acossaram o navio na travessia. E João e Carlos, eles foram postos face a face com a morte e sentiu que não tinha certeza de paz com Deus, porque viviam agarrados ainda na justificação pelas obras. E ele percebeu que os alemães que estavam naquele navio, eles manifestavam uma calma, uma confiança que lhe eram estranha para eles. Muito tempo antes, disse ele, eu já havia observado a grande seriedade e conduta dos alemães que estão nesse navio. Houve então uma oportunidade para provar se eram movidos pelo espírito do temor ou orgulho, ira ou vingança. Que espírito domina o coração das pessoas que estão nesse navio? Em meio aos salmos que iniciaram o seu culto, o mar se enfureceu e foi reduzido a pedaços a vela principal daquele navio. Cobriu-se o navio de água, de pedaços da embarcação. Eles pensou que iam a pico, iam ao abismo, mas não foram, pela poderosa mão de Deus, não foram tragados pelas águas do oceano. E naquele momento houve um terrível grito entre os ingleses. Desespero dos ingleses que estavam ali. Mas os alemães, eles continuaram calmamente a cantar lá naquele navio, em meio àquela tempestade, aquela fúria oceânica. Os alemães continuaram a cantar calmamente. E depois que passou aquela tempestade, John Wesley perguntou aos alemães, a um dos alemães, vocês não ficaram com medo? Ele respondeu, não, graças a Deus não. E ele, não contente com aquela resposta, ele perguntou, mas e as mulheres e as crianças não ficaram com medo? Ele respondeu brandamente, aquele alemão, não, nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer. Sabe, meus queridos, o que é as pessoas apegadas a Cristo, justificados pela fé? Ele não tem medo. Ele não tem medo do desconhecido, ele não tem medo da morte, porque a fé lhes dá segurança. Mas aqueles que tentam buscar a salvação pelas obras, eles são amedrontados, porque sabem que as obras não lhe garantem nada. As nossas obras nunca são justas diante de Deus. Sabe, o coração de Wesley, ele foi aquecido certa vez, quando ele ouviu uma leitura das escritas de Lutero. Ali, num certo momento, os morávios, eles estavam lendo isso em Londres. Eles já estavam em Londres, eles tinham desembarcado, eles já estavam em Londres, isso bem mais tarde, quando certa feita os morávios estavam lendo uma leitura de Lutero. E Wesley ouviu, e o coração dele foi aquecido.
E ele começou a entender que o coração dele dizia, é Cristo, é justificação pela fé. E ele diz, eu senti o coração aquecido de maneira estranha. Senti que confiava em Cristo somente, para a salvação. E foi-me concedida a certeza de que ele tirara os meus pecados, sim, os meus, e me salvara da lei do pecado e da morte. Ele encontrara agora a graça que há tanto tempo ele labutara para adquirir, através de oração, através de jejum, através de boas obras, através de caridade. E ele entendeu que a salvação era um dom de Deus, adquirido sem dinheiro e sem preço. Seu coração ardia com o desejo de espalhar por toda parte o conhecimento do glorioso Evangelho, da livre graça de Deus. E Wesley chegou a dizer, olha, o meu mundo é minha paróquia. Qualquer que me encontre, julgo próprio justo, meu dever indeclinável de declarar a todos que desejam ouvir as alegres novas da salvação. Perceba, o coração de Wesley foi mudado, mesmo há tempo buscando a justificação. Agora ele pôde entender que a justificação vem apenas pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras. Sabe, queridos, a vida de Wesley, daqueles queridos, foram duramente perseguidos, né, por causa da sua fé, por causa da sua crença. Eles foram desdenhosamente chamados de metodistas, pelos métodos que eles usavam para estudar, para crer, para buscar o conhecimento da palavra de Deus. Eles foram desdenhosamente chamados de metodistas. E hoje esse nome, ele é um nome honroso, não é mesmo? Um nome honroso, metodista. O Espírito Santo compeliu aqueles homens a pregar a Cristo, unicamente Cristo, o Cristo crucificado. E milhares de pessoas se converteram. E, sabe, as ovelhas daqueles dias era preciso ser protegida dos lobos devoradores. Era preciso. Então precisava de homens guiados pelo Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Veja como Deus dirige a sua obra. E eles não tinham intenção de organizar uma nova denominação, uma nova igreja. Eles chegou a organizar uma união, foi chamado de União Metodista. Não uma nova igreja, não. E foi muito dura a oposição que eles enfrentaram por parte da igreja estabelecida. Mas, mesmo assim, a verdade ela foi entrando devagarzinho, daqui e dali, aparentemente portas fechadas, mas muitos da igreja dominante da época, muitos líderes, eles foram despertados e com zelosa graça, eles pregaram as verdades nas suas próprias paróquias. Entendeu? Muitos foram despertados. Às vezes não se levantaram contra a igreja dominante, mas com zelo eles pregavam a verdade da justificação pela fé em Cristo Jesus, o único que tira o pecado. Nada de obras. Eles pregavam isso mesmo em suas paróquias. Wesley, ele escapou da morte por muitas vezes. Muitas vezes ele foi agarrado, foi açoitado, foi preso até. E ele conta que certa feita alguns o seguraram e outro com uma vara de carvalho batia. Mas a mão poderosa de um anjo que ele não entende, é um anjo enviado do céu, diz que desviou aquelas pancadas dele
E ele diz que se aquelas pancadas com aquela vara de carvalho o acertasse, não precisava de muitas, ele estaria atordoado, desmaiado. Mas não, muitas foram as pancadas que um homem alto, forte, atrás dele, enquanto outros o seguravam, dava aquelas pancadas, mas não o acertavam. A mão de Deus estava ali, estava ali. Sabe, a perseguição naqueles dias era ridícula mesmo. Eles suportaram ridículo, suportaram perseguição, suportaram violência, prisão. Sabe o que eu achei assim mais assim absurdo? Eram colocados avisos públicos, afixado em praça pública aviso, convocando pessoas para ajudar estes a invadir a casa dos metodistas, a quebrar as janelas, a saquear as casas dos metodistas. Olha que absurdo. Se fosse pela internet hoje, vamos aí convidar as pessoas para tal, né? Então eles convidavam as pessoas para invadir a casa dos metodistas. Que tristeza. Grupos, era convidado, colocado em cartaz em praça pública. Vamos, tal hora, tal lugar a gente se encontra e dali nós vamos sair para invadir a casa deles, perseguindo eles. Meus queridos, que tristeza foi aquela época. O declínio espiritual ocorreu na Inglaterra de forma absurda. O declínio espiritual ocorreu de forma absurda ali na Inglaterra e em outras regiões do mundo. Mas, como falando de Wesley, ele estava ali na Inglaterra e ali o resultado era terrível, né? E depois ele foi enviado também para a América. E uma das grandes doutrinas pregadas na época é de que a lei de Deus tinha sido abolida. Os cristãos não se achavam mais sobre a obrigação de guardar a lei de Deus. Outros declaravam não ser necessário que os ministros exortassem os fiéis à obediência dos preceitos da lei de Deus, uma vez que aqueles a quem Deus elegera para a salvação seria pelo impulso irresistível da graça divina levado à prática da piedade e virtude. Ao passo que os que estavam destinados à condenação eterna não tinham força para obedecer à lei divina. Você já imaginou? Então tá, você foi eleito pela graça de Deus. Essa doutrina foi muito forte naqueles dias. Você foi eleito por Deus, não importa, não precisa de pastor te orientar, não precisa de sermão, não precisa de nada. Você foi eleito por Deus. Você tem um impulso natural de obedecer à lei de Deus. Faça o que você fazer. Esse é um impulso natural, não é pecado. Ora, agora se você já foi rejeitado, você não é eleito, você nunca vai conseguir. Outros sustentaram que os eleitos não podiam cair da graça. Você já viu aquela teoria da uma vez salvo, salvo para sempre? Os eleitos não podem cair da graça. Os eleitos não se privam do favor divino. E ainda chegavam à conclusão ainda muito mais horrível de que as ações ímpias que os eleitos cometessem não eram pecaminosas. E que, em consequência, não tem motivo para confessar os pecados, quer para romper com os mesmos pelo arrependimento. Você foi eleito. Tudo que você fizer não tem pecado. Todos os seus costumes, suas tradições, não importa. Se você foi eleito, não precisa de você confessar, não precisa de arrependimento, você está eleito. E declaravam que mesmo um dos mais vil pecados, universalmente considerado como violação enorme da lei divina, não é pecado à vista de Deus, se cometido por um eleito de Deus. Eles não podem fazer coisa alguma que seja desagradável a Deus ou proibido pela lei. Que absurdo! Não bastasse a forte doutrina
da justificação pelas obras, da salvação pelas obras, agora vinha a doutrina de que os eleitos podem fazer o que quer, podem deitar e rolar, já são eleitos, já estão salvos. Que absurdo, doutrina monstruosa, exatamente. Muitas dessas doutrinas era pregada naqueles dias. E até hoje existe a crença de que os que são eleitos de Deus não se perdem. Uma vez salvo, salvo para sempre. E essas ideias, nada mais, nada menos, irmãos, são inspiradas pelo inimigo de Deus, pelo inimigo das almas. Você vai a uma crença como esta, não precisa, eu já sou eleito de Deus, então não precisa mais de arrependimento, não precisa mais de confissão. Havia uma doutrina também dos decretos divinos que fixava inalteradamente o caráter dos homens. E isso havia conduzido muitos à rejeição da lei de Deus. Wesley se opôs perversamente, Wesley se opôs profundamente contra essa doutrina, que conduz ao antinomismo. E ele dizia: a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens. Deus é nosso Salvador. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual assim mesmo se deu por preço, pela redenção por todos. Cristo é a luz verdadeira e Ele é que ilumina todos os homens. Homens decaem da salvação pela recusa voluntária de aceitar a luz da vida. Que coisa, né? Doutrina de que o seu caráter, ele é inalterado. Deus o fez assim, portanto, é inalterado. Sabe, doutrina brusca, doutrina demoníaca, desde aqueles dias. Sabe, muitos então entendiam que a cultura cria hábitos, cria o caráter e não é necessário mudar. Não importa o que se faz. Qualquer cultura está de acordo com a vontade de Deus, porque foi criada pelo caráter humano. E Deus é que forma o caráter humano. São doutrinas, são crenças daquela época que vêm até os nossos dias. Sabe, em resposta à alegação de que pela morte de Cristo o decálogo foi abolido, outra doutrina terrível, já dos dias de Wesley. Jesus morreu, então o decálogo foi abolido. Juntamente com a lei cerimonial, toda a lei foi abolida. A lei contida nos 10 mandamentos, a lei moral, ela encerrou, acabou. Cristo aboliu. Foi abolida porque a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. É uma lei, meus queridos, dizia Wesley, que jamais poderá ser abolida. Jamais poderá ser mudada. Ela permanece firme como fiel testemunha nos céus e na terra. Wesley combatia duramente essa crença da abolição da lei de Deus. Wesley, ele advogou a perfeita harmonia entre a lei e o evangelho. O Wesley certa vez disse que os que ensinam os homens a destruir um dos mais pequeninos mandamentos, ele confirmando o que disse Jesus, estes não honram a Cristo, ou pensam que honram. Faz como Judas, que com um beijo traiu o seu mestre. Não é outra coisa senão traí-lo com um beijo. Falar de seu sangue, mas arrancar-lhe a coroa. Considerar levianamente qualquer parte de sua lei sobre o pretexto de fazer
avançar o evangelho é ser um Judas. Palavras de Wesley, não minha. Portanto, ele diz que aqueles que tentam abolir a lei estão traindo o seu mestre, como Judas fez com um beijo. E Wesley, de muitas formas, ele advogou, ele insistiu, ele pregou que a lei e a graça andam de mãos dadas. Ele mostra claramente, como Paulo, que a lei mostra o pecado. E ela serve para nos mostrar o pecado. E ela não tira o nosso pecado, mas ela nos mostra que somos pecadores. E Jesus Cristo nos tira o pecado. Então, enquanto ele pregava o evangelho da graça, Wesley, a exemplo de seu mestre, ele procurava engrandecer a lei, torná-la gloriosa, como diz Isaías 42, 21. E excelentes foram os resultados da pregação deste homem, daqueles homens, no século 17. Mais de meio milhão de pessoas, eles aceitaram a fé bíblica da justificação pela fé, da perpetuidade da lei de Deus, da vigência da lei de Deus. Sabe, meus queridos, 500 mil é o número da época. Sabe Deus quantos mais milhões de pessoas creram, não conseguiam manifestar, porque era um tempo de grandes perseguições, mas que também estarão salvos, porque Deus os alcançou. Portanto, a mensagem desta manhã, ela tenta mostrar que homens de Deus deram sua vida por amor à causa da verdade, por amor à santa lei de Deus, às verdadeiras doutrinas, contrapôs duramente as falsas doutrinas que assolavam os dias do século 17. E eu e você, o que estamos fazendo? Vamos viver a vontade de Deus? Vamos ser como estes homens, buscando no Senhor a sabedoria para vencer os erros que assolam a vida espiritual das pessoas nesses dias? Vamos orar. Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos traz experiência de homens que viveram pela tua causa, deram a vida pela tua verdade, não aceitaram a mudança da tua palavra, não aceitaram doutrinas que contrapõem a palavra de Deus, o caráter de Cristo. Obrigado, ó Pai, porque nós temos essa palavra em nossas mãos e podemos hoje viver a tua vontade. Abençoe cada um de nossos ouvintes, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, um forte abraço, espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir, e até lá.